Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre Invocação do Mal 3, A Ordem do Diabo. Sou fã dos filmes dos Warren, e apesar dos exageros, e são muitos. Se a gente desconsiderar boa parte dos efeitos especiais, a história tem um quê de realismo. A segunda parte não me impressionou tanto, a ideia era meio batida, mas a terceira. Nossa! Gostei muito, mesmo com algumas falhas na lógica do roteiro. Temos um novo demônio, que se apodera de um garoto, David. Os Warren são chamados, o exorcismo e autorizado, mas o demônio é muito poderoso. Ele causa um verdadeiro caos, fere um padre, e até mesmo as orações de Ed Warren parecem não ter efeito. O demônio atormenta David, e aí o namorado da irmã dele, Arnie, faz um pacto, pede para o demônio possuí-lo em vez da criança. O demônio aceita, mas antes, para de repente, faz parar o coração de Ed Warren. Ed sobrevive, mas com problemas de saúde. E sabe o que é curioso? Ninguém parece notar para onde o demônio foi. Os Warren e o padre simplesmente não se preocupam com isso. Ed, ao recuperar a consciência, diz que o demônio está em Arnie. Mas será que o próprio Arnie entendeu o que aconteceu? Arnie, possuído rapidamente, mata o dono do canil onde ele e Deb moravam. 22 facadas. Arnie preso, obviamente. Os Warren tentam provar que ele estava possuído, mas o demônio não reage à leitura da Bíblia. Sério? Existem demônios que existiam antes do cristianismo e do catolicismo. O que uma Bíblia faria a eles? Para mim, isso tudo é invenção de padres. Arnie provavelmente será condenado, mas Ed e Lorraine não podem permitir isso. Afinal, ele pode até ser executado. Eles convencem o advogado de Arnie sobre a existência de demônios, e no tribunal, a defesa causa grande espanto nos juízes. Agora, os Warren precisam provar que Arnie estava possuído no momento do crime. E para isso, precisam descobrir a origem do demônio. Tudo começa com a mudança da família para uma casa antiga. David encontra um colchão d'água em um quarto, e é dali que o demônio emerge. No porão, Lorraine encontra não só ratos, mas um totem satânico que amaldiçoou David e depois Arnie. A condição para o funcionamento do totem é que o possuído mate alguém, e então o demônio se vai. Mas depois descobrimos que não é bem assim. Por que David foi possuído? Qualquer um que entrasse no quarto poderia ter sido a vítima. Mas há uma inconsistência, o artefato parece ter sido feito para uma criança. Quem deixou o totem lá tinha certeza de que haveria uma criança na família. E por que o demônio mudou de hospedeiro? Os Warren buscam a ajuda de um padre que anos antes expôs um culto satânico, estudando profundamente a demonologia e o satanismo. Ele tem uma vasta coleção de livros e artefatos em sua casa, e Lorraine sugere que tudo seja queimado. Estranho, já que eles mesmos guardam artefatos assustadores, sabendo que nem tudo pode ser destruído. Os personagens agem de forma estranha em alguns momentos. O demônio não desapareceu. Ele volta para Arnie na prisão, aparentemente amando de alguém, pois uma mulher realiza um ritual pouco antes. O demônio parece obedecer a ela, mas escolhe o hospedeiro. Será que a alma de Arnie é mais adequada que a de uma criança? Enquanto isso, os Warren vão a outra cidade, onde duas meninas desapareceram 4 meses antes. O corpo de uma delas, com 22 facadas, é encontrado, e a outra está desaparecida, mas Lorraine, claro, a encontra. Gostei da resposta de Ed à pergunta do policial sobre se ele tem medo de não conseguir. Ele diz ter medo de que Lorraine consiga demais. Na verdade, Lorraine é a forca principal do casal. Ed sabe muito, realiza rituais, talvez tenha algum poder, mas Lorraine, quem vê ao passado, entra em contato com espíritos e demônios. Sem ela, nada disso aconteceria. E ela tem uma forca incrível. Talvez seja o apoio do egregor cristão, ou de outro deus. A satanista sabe quem está contra ela. Ela é uma poderosa maga, não uma seguidora qualquer de um culto. Descobrimos que não há ordem ou seita, ela age sozinha. Ela entrega o totem aos Warren, e Ed imediatamente sente o efeito da maldição. Agora eles precisam se proteger. Estranho que não tenham proteção para esse tipo de situação. Afinal, lutar contra forças das trevas significa estar constantemente em perigo. A religião não protege os Warren dos demônios. Será que o ex-padre é satanista? Seu comportamento é muito suspeito. Ao alcançar tanto poder, é difícil resistir à tentação de cooperar com as trevas. Na verdade, e a filha dele?
E Ed, ao ir salvar Lorraine, esquece os remédios. Espero que ele não tenha um ataque cardíaco. Daí em diante, fica confuso. Ed está claramente com a mente alterada e persegue Lorraine com um machado. O que acontece com Arnie? Por que os vidros quebram? Ele foi possuído? Por que Ed não foi possuído? Por que só 2 demônios? Deveria haver um terceiro, na menina. Mas ela se afogou, para onde foi o demônio dela? Provavelmente, os 3 são controlados por um único demônio. Devem haver 3 vítimas. Levei um tempo para entender. Se Arnie deve se matar, por que Ed persegue Lorraine? Ou suicídio e o próximo passo após a morte dela? A menina, a terceira vítima da maldição, fez exatamente isso. Fiquei meio perdida. No final, o amor de Ed e Lorraine se mostra mais forte que as forças das trevas. Ed, por um instante, sai do controle e destrói o totem. A ligação é quebrada, e o ritual não é concluído. A satanista, ou melhor, sua alma, é tomada pelo demônio, pois ela não completou o trabalho. E Lorraine é uma ótima esposa, ela levou os remédios. Depois do que aconteceu na prisão, Arnie é, naturalmente, inocentado. Em resumo, o filme mostra um pacto com um demônio e a punição por não cumprir as condições. Lembrou-me um pouco do filme brasileiro Primordiais. A ideia é boa, mas a lógica, como já disse, falha em alguns momentos. Os efeitos especiais são exagerados, tornando uma história que poderia ser real em algo irreal. O filme é baseado em eventos reais, mas não importa se é verdade ou não. Historiadores e políticos inventam e mentem muito mais no mundo real. Na minha opinião, a terceira parte não fica atrás das 2 primeiras. Pelo menos, a ideia é ótima, e por isso, eu fecho os olhos para as falhas e inconsistências.